Bom, então, no encontro passado, nós olhamos para o fim, né, que é esse ano que está finalizando, que é 2020, ele vem trazer essa energia do ano 9. Nós passamos para o portal zero, mais adiante eu vou falar um pouquinho sobre esse portal zero, que é o portal sagrado, e nós começamos a falar sobre a chegada dessa nova energia, que é de 2026, que é a energia do 1. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais e olhar para dentro para identificar o que nasce quando eu me autorizo. E eu estou colocando isso, né, o que nasce quando eu me autorizo, porque o ano 1 só tem força quando nós autorizamos. Então, nós precisamos nos autorizar a viver essa experiência do ano que está começando aí, tá? E aí tem alguns aspectos do ano 1 que nós precisamos ficar atentos. E aí, quando eu estava pensando sobre esses aspectos do ano 1, que são muito importantes, né, me veio a sigla ECA, E-C-A. E aí, o que isso quer dizer? Eu escolho, eu começo e eu assumo. Tá? Isso é o que é mais importante para esse ano de 2026, né? As minhas escolhas, eu iniciar aquilo que eu estou escolhendo, me colocar em movimento e eu assumir todas as responsabilidades, eu me autorresponsabilizar por essas escolhas, tá? Então, o ano 1, ele não aceita uma vida vivida no automático. E para isso, ele vai exigir da gente muita coragem para que a gente deixe de terceirizar o nosso destino. Nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas escolhas. E nós sabemos que, quando nós não escolhemos, alguém ou a vida escolhe por nós. Não é verdade? Então, às vezes, a gente não quer fazer determinada coisa e acontece alguma coisa e estamos lá vivendo aquilo que muitas vezes nós estamos negando, né? Então, antes da gente falar mais sobre o ano de 2025, eu gostaria que vocês se colocassem numa posição confortável, de preferência colocar os pés no chão, respirar. Quem quiser fechar os olhos é bom, porque quando a gente fecha os olhos, nós enxergamos as soluções ou aquilo que a gente está buscando com o nosso coração, né, com a nossa alma. E aí, então, eu vou pedir que respirem, então, inspire e solte o ar, mais uma vez. Então, vamos deixar, né, as coisas, as situações, os problemas, aquilo que a gente precisa resolver depois, vamos deixar isso fora. Vamos voltar para dentro. E eu vou fazer para vocês 3 perguntas. E vocês vão responder para vocês. Busquem essa resposta dentro de vocês, no coração, na alma, não na mente. Tá? Às vezes eu vou fazer uma pergunta, pode ser que venha uma resposta automática. Respire, deixe essa resposta passar, e aí depois se pergunte novamente, tá? Porque pode ser que essa resposta venha da sua mente, do seu ego. Então, a primeira pergunta é: você está no comando da sua vida? Inspire, faça essa pergunta para você. Vamos viajar um pouquinho, vocês podem imaginar, vamos lá, bem no passado,
né? Vamos imaginar que vocês estão numa carroça bonita, com cavalos bonitos, e você está conduzindo essa carroça, né? Então, como é que vocês estão conduzindo? Vocês estão pegando com firmeza nas rédeas, ou vocês estão deixando esse cavalo conduzir o caminho de vocês? É mais ou menos isso. Observe se vocês estão no comando. E aí vem a segunda pergunta. Onde você tem entregado a sua autonomia? Você está deixando de fazer o que necessita para você cumprir sua missão? Você está entregando a sua autonomia para uma situação, para uma pessoa, para um trabalho? E aí, quando você entrega essa sua autonomia, você corre o risco de não cumprir a sua missão. Então, onde você está entregando a sua autonomia? E a última pergunta. O que você faria se estivesse realmente no comando da sua vida? Muitas vezes, temos que somos nós, né, que estamos no comando da nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos deixando o nosso mental comandar a nossa vida, nós nos distanciamos da nossa intuição, da nossa inspiração. Então agora vocês vão inspirar, abre os olhos e vocês vão escrever no papel. Eu pedi para vocês terem em mãos papel, caneta. Então, a primeira é: você está no comando da sua vida? Vamos entender um pouquinho como chega para cada um a energia do ano 1. O 1 é a energia que faz acontecer entre o céu e a terra. Vocês lembram do encontro anterior, quando eu falei que o 9 fecha, e quando ele finaliza, depois do 9 vem o 10. O 10 a gente soma o 1 e o 0, isso se reduz, para o 0, né? E essa vibração, ela entra num portal, que é o portal sagrado, que é o portal 0. Então, quando, né, nós finalizarmos o ano de 2025, ele tem uma transição, nós passamos pelo portal 0 para poder entrar em 2026. Então, nesse portal 0 é o momento da reflexão, o momento do silêncio. Então, nós vamos refletir sobre todos esses aprendizados, o que a gente leva, o que a gente não está levando, o que serve, o que não serve, não é isso? E sobre o que nós sonhamos, o que nós desejamos para 2026. Então, quando a gente sai desse portal, né, então, o 9, nós estamos aqui na matéria, nós vamos para esse portal 0, que é um portal que nos conecta com o céu, com o Criador, porque essa é a vibração que sai desse portal 0. Então, ele sai de lá para manifestar aqui na Terra através do número 1, né? Então, ele chega trazendo
todo o potencial criativo, porque passou lá pelo céu, pelo Criador, não é isso? Pela criação, e aí ele chega aqui. Então, o nosso criativo, ele está aflorado. E aí ele vem junto com os 4 elementos necessários para que a gente materialize aqui todo esse processo criativo. E aí nós vimos lá no encontro anterior, que eu coloquei para vocês como ilustração, a figura do mago, do tarô, né? E que ele traz os 4 elementos, que é a espada, o ouros, o bastão e o copas, a copas, não é isso? E ele traz para a gente o quê? A emoção, que vem através do elemento água, o criativo, a intuição, a energia sexual, que é a nossa pulsão de vida, é o nosso fazer, é o nosso realizar aqui na Terra, que é a energia do fogo. Ele traz a comunicação, a lógica, a racionalidade, que é a energia do ar, e ele também traz a capacidade de enraizar, de materializar, que é a energia da Terra. Então, ele chega com todas as ferramentas, mas ele não tem experiência. É igual o neném quando ele nasce, né? Ele chega com todo o potencial para ser desenvolvido através da experiência que vai sendo adquirido com a experimentação. E aí, aos poucos, ele vai aprendendo a saber fazer de tudo e se tornando um autodidata em muitas áreas da vida, né? E isso acontece então ele chega com toda a potencialidade, mas ele ainda o quê? Ele precisa se ajustar para que ele use todo o seu potencial. Então, nesse ano 1, nós vamos precisar de ter o quê? Iniciativa, atitude para realizar. Como vai ser um ano de começos, né, será um ano de ir, de arriscar. Não é um ano para a gente esperar que tudo fique perfeito, porque ele vai exigir rapidez nas tomadas de decisões e vai exigir também um poder de liderança. Ele vai ser um ano tipo assim, vai, né? Então, é importante a gente entender, né, sobre esse ano 1, sobre essa questão dele colocar a gente nesse lugar da liderança, né? Não é que todos nós temos que nos tornar um líder, mas o que ele pede nessa liderança? É estar na linha de frente de tudo. Não é ter que ficar comandando as pessoas, liderando tudo, mas é estar na frente da nossa vida, comandando a nossa vida. Porque tem muitas pessoas que não têm esse propósito de alma, né? Que é comandar e liderar um monte de gente. Mas todos nós vamos receber essa influência, que é essa energia, para que a gente possa aprender, através dessa experiência, comandar a nossa própria vida. E é isso que vai ajudar a gente para poder cumprir a nossa missão, né? E é isso que nós vamos experimentar durante esse ano, e é fundamental, porque como é início de ciclo, e depois do 1 vem o 2, o 3, o 4, o 5, até chegar no 9, isso que vai dar força, é isso que vai dar o gás, para que a gente construa novamente todos esses aprendizados nesse novo ciclo que está começando. Então, o ano 1 é um ano de começo, né, de um novo ciclo de 9 anos. E aí, o ano 1, ele traz a energia masculina, a energia da ação, a energia do realizar. E aí, se a pessoa estiver muito numa energia mais passiva, mais acomodada, esse ano 1, ele vai meio que balançar
essa pessoa para que ela se movimente, para que ela saia do lugar. Então, as oportunidades no próximo ano, elas vão ser apresentadas o tempo todo, tá? E é importante que a gente agarre essas oportunidades. Mas aí, né, nós não temos que pegar tudo que aparece. Nós temos que ter o discernimento e confiar na intuição e nos nossos talentos, para a gente poder escolher qual que é o caminho que eu quero. Porque a vida vai nos apresentar coisas que são desafios, né, que são possibilidades, mas às vezes eu não quero. Mas eu não quero não porque eu estou nessa energia passiva, não porque eu estou com medo de encarar isso, não é o momento porque eu estou focada em um outro projeto, tá? Então, por isso que a gente precisa de ter o discernimento e confiar na nossa intuição, né? Então, assim, não é sair que nem doido fazendo tudo que a vida vai colocando na nossa frente, não. Porque se isso acontecer, né, tanto se a gente ficar acomodado, quanto se a gente ficar pegando tudo, nós vamos para os extremos do um, que é a impulsividade, arriscar sem consciência, meter os pés pelas mãos, ou então se acomodar. Então, eu gostaria de contextualizar um pouco esses extremos, né, porque é uma linha muito tênue. Então, eu gostaria de colocar duas questões aqui, a coragem e a estupidez. A coragem, ela nos impulsiona, e nós precisamos dessa coragem no ano 1. Ele vai exigir essa coragem da gente, né? E mesmo que em determinados momentos a gente esteja meio receoso daquilo que vai vir, né? Ela é necessária para que a gente possa seguir. Mas seguir com o quê? Com cautela. Então, na coragem, nós arriscamos, mas nós arriscamos com consciência. Já na estupidez, é agir na impulsividade, sem consciência. E depois a gente vê as consequências, a gente olha para os estragos que nós fizemos. E aí tem a lei de causa e efeito. Nós estamos falando de um ano, eu preciso me responsabilizar pelas minhas atitudes. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esses extremos do um. O outro, né, é a autoridade e o poder. Porque o um, ele vai exigir a autoridade, ele vai exigir que a gente demonstre o nosso poder. Essa é a energia do um. E tem o extremo, né? O extremo da autoridade e do poder pode nos levar para um autoritarismo. Então, o que é autoridade e o que é poder? Muitas vezes a gente confunde isso. Então, eu vou trazer um exemplo muito prático, né, para a gente entender o que é autoridade e o que é poder. Imaginem um guarda de trânsito com um apito parado na rua, né, e quando ele toca o apito, o motorista que vem, o motorista para. Esse motorista para, mesmo que esse guarda, né, esse policial, não é isso? Ele seja um homem franzino, pequenininho, mas ele está vestido com a farda e ele está ocupando um lugar de autoridade. Então, quando ele apita, ele está mostrando para o outro a autoridade dele. Pare, não é isso? Então, mesmo que esse motorista seja um homem grande, um homem muito rico, muito poderoso, num carro enorme, né? Então, tem um poder enorme, mesmo com todo esse poder, ele precisa parar e respeitar essa autoridade. Então, é uma questão de quê? De hierarquia. E nós precisamos aplicar essa lei, que é uma das leis universais, e buscar aprender com tudo que a vida vai nos apresentar no ano 1 sobre valores. Nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Valores, ética, respeito
e amor. Então, eu preciso assumir essa autoridade na minha vida, né? Assumir esse poder, essa liderança, essa coragem, arriscar, né? Mas levando comigo todos esses valores. Bom, nós não podemos, no ano 1, recuar, porque esse ano vai pedir para a gente arregaçar as mangas e aprender a fazer e nunca desistir. Então, esse ano vai trazer para a gente todas as possibilidades, e nós vamos ter que ter discernimento, autorresponsabilidade, saber fazer escolhas, não é isso? Começar a fazer ou selecionar aquilo que serve e aquilo que não serve, porque muitas vezes a vida apresenta algumas situações para a gente, mas naquele momento não serve, tá? Um outro oposto também que a gente pode olhar nessa energia do 1, que ela vai estar muito forte no próximo ano, é um recado para as mulheres. Essas mulheres que trazem uma energia masculina muito forte, mulheres que mandam, que desmandam, que peitam tudo, que se colocam autossuficientes, não precisam de ninguém, são extremamente exigentes, pau para toda obra, extremamente independentes, né? Esse ano 1, ele traz, né, uma força muito grande. Então, essas características, elas podem ficar exacerbadas. E aí, essas mulheres que já trazem essa energia, isso pode potencializar. Então, elas terão muitas dificuldades, principalmente nos relacionamentos de uma forma geral, e principalmente nos relacionamentos afetivos. Então, é aconselhável, né, que essas mulheres tentem equilibrar essa energia aí, tá? Então, né, para que a gente consiga acompanhar todo esse movimento, toda essa energia do 1, nós precisamos desenvolver a autoconfiança através dos nossos dons e habilidades. Nós falamos disso, um pouco disso, no encontro anterior. Se vocês não sabem quais são os seus talentos, é lógico que cada um sabe do seu dom, né? Mas dos seus talentos, que dentro da numerologia nós encontramos esses dons que nós trazemos de outras vidas, na data do nosso nascimento, que é no dia que nós nascemos, vocês podem buscar lá nas redes sociais, tanto nas redes da escola, que é @Escola Numerologia Dalma, ou então no meu, que é @Lisana Hatt. Lá tem vários vídeos, é lógico que é sintetizado, né, mas falando um pouquinho desses talentos, de todos que nasceram do dia 1º até o dia 31. Então, vocês podem ir lá e depois pesquisar um pouquinho sobre o talento de vocês. Bom, mas continuando a falar do número 1, será um ano de quê? Um ano de inovação, né, de novidade, de um fluxo sem cessar, e isso pode atropelar principalmente quem está na acomodação. Então, nós seremos chamados para ir para a vida, para fazer novos cursos, para mudar de casa, para iniciar relacionamentos, para iniciar novos projetos, muitas coisas podem acontecer. Então, durante esse ciclo, nós precisamos arriscar, né? Se por acaso alguém tem um desejo de empreender, de realizar um novo projeto, tem um projeto engavetado, tem uma ideia que ainda não saiu da cabeça, não passou para o papel, ou já passou para o papel, mas não saiu do papel, então é o momento de vocês fazerem um estudo de mercado, né, avaliar tudo direitinho, reavaliar esse projeto e começar. Não esperar, né? E aí, nessa hora,
como eu já falei, precisa tomar muito cuidado com os extremos, né? Não é porque eu tenho um projeto engavetado que eu vou aplicar esse projeto sem fazer o quê? Uma pesquisa de mercado, como é que está agora, reaver ou reavaliar tudo aquilo que está escrito, porque às vezes eu escrevi esse projeto lá no início do ciclo, né? E aí já se passaram 7 anos, 6 anos, muita coisa aconteceu, então eu preciso o quê? Refazer esse projeto, tá? A outra questão, precisamos de disposição física. E aí, para isso, nós precisamos cuidar do corpo, da mente e do espírito, tá? Nós precisamos ativar a nossa comunicação positiva para nos colocar na vida com ousadia e equilíbrio, porque como que eu vou me colocar na vida se eu estou pensando negativo? Ah, esse projeto não vai dar certo. Ah, isso não vai acontecer. Ah, ninguém vai querer, né? Então, se eu já estou vibrando, por isso que a gente precisa cuidar de corpo, mente e espírito, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa mente, porque aquilo, né, o resultado, a ação, ela começa a se formar na nossa mente. Então, se nós não estamos acreditando nesse projeto, quem é que vai acreditar? Outra coisa, nós precisamos desenvolver um novo olhar para os acontecimentos. Então, nós precisamos olhar o contexto, analisar, ver os nossos recursos e trazer uma solução, né? E aí a gente precisa tomar muito cuidado naquelas situações em que são seguras para a gente, né? Às vezes essa segurança nos engessa e nos puxa para baixo, tá? Então, né, mediante a isso, esse ano vai ser muito desafiador, né, para essas pessoas que estão apegadas a esses antigos padrões. Mas ele pode ser muito bom para outras pessoas que já estão, livres desses pesos e estão prontos para iniciar esse novo ano, né, com uma mente mais equilibrada, mais centrada. E então, o resultado que nós vamos colher vai depender de como as coisas vão chegar para a gente no próximo ano e como é que eu vou lidar com essas coisas. Então, pode ser um ano muito bom e pode ser um ano ruim. Eu posso colher bons resultados ou resultados que não são tão bons, tá? Então, vamos recapitular isso, né, que a gente viu em 4 aprendizados que são muito importantes para o ano 1, né? Então, os aprendizados que vão chegar para a gente. Então, primeiro, o ano 1 vai nos conectar com a liderança, mas não quer dizer que a gente está no comando. Nós temos que estar no comando da nossa vida. E para que a gente consiga liderar e comandar, nós temos que primeiro tomar as rédeas da nossa mente, das nossas emoções e do nosso corpo. Se nós não temos o domínio desses aspectos, nós não teremos um domínio da nossa vida pessoal. E se nós não temos um domínio da nossa vida pessoal, nós não vamos conseguir levar adiante os nossos projetos. E se nós estivermos num lugar, ou a pessoa estiver num lugar em que ela precisa conduzir outras pessoas, ela não vai ter força suficiente para liderar alguém ou liderar alguma situação da vida dela, até mesmo um projeto, né? Então, estar na frente da tomada de decisões. Então, é o momento de segurar as rédeas da nossa vida, decidir onde queremos ir, como queremos ir, quais são os nossos recursos, né? Mas isso é um processo e não vai acontecer da noite para o dia. Nós falamos sobre isso também no encontro passado, né? Que algo precisa encolher para que o novo chegue. Então, como é um processo de construção, nós precisamos ir lapidando, tirando aquilo, né,
tirando as arestas para poder surgir esse novo aí. Bom, a segunda questão, né, o ano 1, ele vai despertar a ambição. E a ambição, ela bem canalizada, ela nos leva para uma ação, ela nos impulsiona para atingir os objetivos que nós traçamos. Eu não estou falando da ambição, que é a ganância, que é o apego. A ambição que eu estou falando é uma ambição que nos impede de estagnar, de deixar que a preguiça se instale, que a mente comece a criar um monte de coisas negativas, e aí quando a mente cria um monte de coisas negativas, as nossas emoções se desestabilizam, e aí a emoção cola, e aí quando cola, nos enfraquece, né? Então, se isso acontecer, nós podemos cair naquilo que eu falei, que é o oposto, né, as energias opostas do 1, que é a estagnação ou é o excesso de gerar comportamentos impulsivos, agressivos, ou então a paralisação. O terceiro, nós seremos chamados para a necessidade de autonomia, para sermos independentes. Então, se estamos dependentes de algo, de alguma situação, de alguém, é o momento de gerar recursos para se libertar, ter mais coragem e iniciativa. Então, um exemplo disso de pessoas que estão lá com mais de 40 anos e ainda moram na casa dos pais, porque é cômodo, porque lá tem tudo, lá não precisa preocupar em fazer nada, em lavar roupa, em cuidar da casa, em pagar conta, em fazer comida, né? Então, nesse ano 1, de alguma forma, a pessoa vai ser convidada a sair dessa dependência dos pais, ou da dependência de qualquer situação, e crescer e começar a se autorresponsabilizar pela vida. Quer dizer que todo mundo que está vivendo essas relações de dependência vão resolver isso? Não. Algumas pessoas vão resistir a isso, e se resistir a isso, né, ela vai ter dificuldades no próximo ano, né? E uma coisa muito importante nesse ano, para que a gente consiga o equilíbrio, porque vai ser um ano de muito movimento, um ano, né, do vai, vai, vai. Então, nós precisamos acessar esse poder espiritual que habita aqui dentro da gente, para que a gente possa ser o quê? Autossuficiente. Para buscar os nossos recursos, sem depender do outro, sem depender daquilo que está lá fora, né? Então, essa autonomia, ela está relacionada com a autossuficiência e a autorresponsabilidade. E o quarto é a criatividade, né? Nós vamos buscar recursos intuitivos e inspiradores para criar uma nova vida. Mas para isso a gente precisa estar equilibrado, para que a nossa intuição, a nossa inspiração esteja conectada com o alto, né? Então, nós vamos precisar o quê? Em relação a essa criatividade? Nós vamos precisar ser originais, sem querer ficar copiando, fazendo igual ao outro. Ah, o outro fez isso, eu vou ficar olhando como ele fez, copiar direitinho para replicar isso, né? Pode ser que eu tenha admiração para o trabalho de alguém, me inspire nele e coloque o quê? Com a minha criatividade, eu coloco minha cara nesse trabalho, tá? Então, nós vamos precisar, no ano 1, ser nós mesmos, para que nós possamos tomar decisões baseadas nessa consciência interna, né? E não porque nós estamos copiando de alguém, comparando com alguém, tá? Isso volta o quê? A nos autorresponsabilizar. Então, quando eu crio, quando eu faço, quando eu coloco isso em movimento, isso vai gerar um efeito, isso vai gerar um resultado, e eu sou responsável por esse resultado. Então, o ano 1 vai ser um ano carregado de que vai trazer um aprendizado para a gente de quê? Liderança, ambição, autonomia e criatividade. Ok?
Vocês lembram que no encontro passado eu falei um pouco sobre as sementes, o esperma e o óvulo, né, que cada um vem trazendo o melhor, o esperma vem trazendo o melhor que ele tem, o óvulo traz o melhor que ele tem vem trazendo do ciclo anterior para um novo ciclo, né? Então, o que ele vem trazendo? A coragem, a ousadia, a nutrição, o amor, né? Mas nesse pacote também, dessas sementes, né, vem junto umas sementes que não são muito boas, que são esses aspectos que eu estou falando, que são os extremos, as sombras, né, de cada número, como tudo na vida, né? E isso é inevitável e isso faz parte. Então, durante o próximo ano, os aspectos negativos ou os extremos do 1, eles podem manifestar. Por isso que nós precisamos estar seguros para que, quando esses desafios chegarem, esses aspectos luz e sombra, a gente esteja mais preparado. Não existe, porque às vezes quando eu estou falando isso, as pessoas estão pensando, nossa, então vai ser um ano ruim. Não existe anos bons e anos ruins. Todos os anos trazem o seu aspecto luz e seu aspecto sombra. Esse conceito de bom e ruim, ele está na nossa mente, tá? Então, esses aspectos, né, essas sementes, elas vêm junto nesse pacote de 2026. E aí pode atenuar muito o que já vem acontecendo há alguns anos, né, desde 2020, acentuar os conflitos, as disputas, aliás, sempre existiu isso, né, mas pode acentuar mais, né, a ansiedade, porque como é um ano muito rápido, né, então pode acentuar a ansiedade coletiva, a irritabilidade e a falta de tolerância, que são aspectos sombra desse também. E nós sabemos, né, que nós somos o que criamos e vivemos o que criamos, certo? Então, nós temos que nos perguntar se nós estamos dispostos a trabalhar esses aspectos negativos, porque eles são inevitáveis. Falar que eu não sou intolerante, que eu sou paciente, que eu não me irrito, que eu não sou ansiosa, né? Todos nós temos esses aspectos, né? Uns mais aflorados, outros menos aflorados, mas nós trazemos esses aspectos. Então, nós estamos dispostos a trabalhar a autoconsciência, agir de acordo com os valores mais nobres, agir com ética. Nós estamos dispostos a plantar boas sementes, a dar exemplos, mesmo que o externo ou as outras pessoas não estejam dando exemplo, porque muitas vezes a gente fala, mas o outro também não faz, então tá tudo certo, eu posso fazer também, né? Então, nós precisamos fazer essa avaliação. Mas só que a gente não precisa, não pode, né? Nós não devemos ficar presos a esses aspectos negativos do né? Então, como eu já disse, é um ano de muita ação, de muitos movimentos, de novos projetos, de novas situações que precisam ser realizados, né? E aí nós precisamos ficar atentos com aquilo que nós estamos vibrando. Um aspecto do também é porque o é único, é um só, né? Então ele tem uma tendência também muito individualista. E aí nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos individualistas, egocêntricos, porque nós crescemos quando nos relacionamos. Então, nós precisamos ficar muito atentos com a vaidade, com o apego a imagens, né? Atualmente, isso está sendo muito difundido nas redes sociais, né? Você é medido pelo que você é externamente, pelo aquilo que você tem, mais do que por aquilo que você é.
E nós precisamos evitar essa comparação para não estimular a inveja, né? Então, tomar muito cuidado com a impulsividade, com esse lado oposto, né? Uma coisa é ter calma, serenidade diante dos desafios. A outra coisa também, que é um extremo do é o medo de errar. E esse medo de errar leva para onde? Para procrastinação emocional. Tá? E isso vai fazer com que a gente comece projetos e não termine esses projetos. Então, muito cuidado, né, para não repetir os velhos padrões com roupagens novas. Bom, antes da gente entrar nessa dinâmica, tá? Eu gostaria de apresentar um pouquinho a Escola de Numerologia Gilberto Gonçalves. Para quem não conhecia, já conheceu aí o João, né, que também é professor. Bom, mas para quem não me conhece, eu sou Lisana Ratti, sou graduada em Psicologia. Eu sou uma buscadora do conhecimento, eu já fiz diversas formações nessa área da psicologia, para poder entender a alma humana e descobrir ferramentas para me ajudar e ajudar outras pessoas. Pessoas que estão perdidas na vida a encontrar um caminho de solução para poder cumprir o propósito delas de estar aqui. E aí a numerologia chegou para mim quando eu pedi. Até então eu estava muito perdida na vida, né, mesmo com várias formações, enfim, né, mas eu estava perdida na vida, e aí eu pedi. E aí, quando eu fiz esse pedido de que eu queria encontrar uma solução e queria encontrar uma resposta, e eu acho que nesse momento que eu pedi, né, eu dei a permissão, a autorização, é porque eu estava pronta, né, eu me dei essa autorização. E a vida me apresentou o meu mestre Gilberto Gonçalves em 2014. E de lá para cá eu venho aprofundando neste conhecimento, tá? E aí, com a morte do meu mestre, né, do nosso mestre, eu e o João, nós idealizamos o projeto Escola Gilberto Gonçalves para levar para as pessoas o conhecimento que foi desenvolvido por ele, porque ele desenvolveu esse método que é a numerologia da alma. Né? Então, assim, é o estudo da alma através da numerologia. Então, eu sou a professora também, como o João, do projeto, e nos meus cursos eu entrego para o aluno, além do conhecimento da numerologia, eu entrego também o meu conhecimento sobre o que eu aprendi como psicoterapeuta sistêmica, mostrando para os alunos, né, que não são apenas números, que nós somos seres humanos vivendo uma experiência humana e que nós precisamos ser respeitados. E assim, nesse curso, né, nos cursos que são oferecidos na escola, por mim e pelo João, são cursos mais humanizados. As turmas são pequenas, as aulas são ao vivo e online, e nós acompanhamos o aluno de perto. O aluno faz seu próprio mapa, como eu falei com vocês, para se conhecer e conhecer seus desafios e os recursos que ele tem para poder superá-los, tá? Então, nós vamos ter mais aulas assim, aulas gratuitas, online, até março do próximo ano, para vocês conhecerem um pouquinho de mim e do João e da escola também. E para quem quiser se juntar a nós nesse caminho do autoconhecimento, ou seja, só para se autoconhecer ou para se tornar um numerólogo, eu iniciarei uma turma do curso fundamental de numerologia em março de 2026, tá? A Érica está falando, curso maravilhoso, transformador, bacana, né? Então, vamos lá, gente? Então, vamos preparar para a gente fazer a dinâmica. Eu quero que vocês fiquem em uma posição confortável, largue lápis, papel.
De preferência, coloque os pés no chão. Se tiver com sapato, tira o sapato. Se o chão estiver geladinho, põe um tapetinho, para que vocês se conectem com a terra, com o chão. Mesmo se vocês moram em apartamento, não tem problema. Isso é importante para que a gente aterrize, né? Então, numa posição confortável, vocês vão fechando os olhos. Essa é uma dinâmica para desenvolver um olhar mais assertivo para 2026. Isso, então, inspire profundo, solte esse ar. Isso. Mais uma inspiração profunda. Solte o ar. Isso. E agora eu vou pedir que cada um, vá para um lugar que se sente seguro, que se sente em paz, tranquilo. Pode ser uma praia, pode ser um campo, uma cachoeira, pode ser dentro do quarto de vocês. Então, cada um tem o seu lugar seguro. Isso, sinta a energia desse lugar. Se coloque presente nesse lugar. E aí você vai começar a observar esse lugar. E você vai olhar para um lado desse lugar aí, vai avistar algo que vai representar 2025. 2025 ele pode vir na forma de pessoa, de uma luz, de um anjo, do seu guia, do seu mentor. A viagem é sua. E aí você vai se aproximando dele, ele olha para você com muito carinho, e ele começa a conversar com você. Ele vai te lembrando sobre algumas escolhas que você evitou em 2025, e você escuta. Depois ele diz o que você selecionou para levar para 2026. Tudo que vai contribuir para o seu crescimento. E você escuta, observa e recebe. E aí ele vai te entregar um envelope. Observe esse envelope. E lá dentro desse envelope está escrito os projetos que você quer ter coragem para iniciar, mesmo sem garantias, em 2026. Você recebe esse envelope, agradece, despede dele com reverência, e ele vai se distanciando, levando com ele as lembranças que já cumpriram o seu papel em sua vida. Aquelas lembranças que você colocou um ponto final. Você diz um sim para isso. Deixa aí. E aí, nesse momento, você olha para o envelope
E eu quero que você abra esse envelope e tire essa folha que tem escrito os seus projetos, mas eu quero que você vá lá no final. Lá no final ele deixou uma mensagem para você, em forma de palavra ou uma frase. E essa mensagem traz a força. Uma força que ele está deixando para você usar durante todo o ano de 2026. Para você usar toda vez que você achar que necessita de coragem para iniciar alguma coisa, para finalizar alguma coisa. Então você vai ler ou essa palavra ou essa frase que ele deixou para você. E você vai repetir 3 vezes o que ele escreveu, para que isso fique gravado no seu coração. E vá acolhendo, dizendo sim para essa força. Eu recebo essa força. Eu mereço essa força. Eu me autorizo a usar essa força. Isso. Então acolha essa força no seu coração. Respire profundo. E aí você vai levantar os olhos e vai avistar um portal. E esse portal vai te levar para 2026. E você caminha em direção a esse portal e entra. Quando você entra, você depara com um vazio. É um lugar vazio. Mas é um lugar que te traz paz, que te acolhe. Você se sente tranquilo aí nesse lugar. Você respira suavemente. E vai se colocando de forma receptiva nesse lugar para receber o seu divino pessoal, a sua essência, entrar em contato com a sua alma, com o seu coração. Estar nesse lugar te leva para momentos de reflexão e preparação para receber o novo. Não queira saber nada, apenas silencie. E se deixe ir para camadas mais profundas, para tomar consciência, para dar os primeiros passos. Acolha. É o momento para olhar para a verdade com os olhos da alma. Deixar que a alma escolha. Então, respire. E nesse lugar, se coloque em primeiro lugar, como a pessoa mais importante nesse momento. E agora você vai perceber que nas suas mãos está um envelope e o papel que você recebeu. Abra nesse momento e leia os seus projetos para 2026. Pode ser que encontre projetos que você vem adiando, por insegurança ou medo. Pode ser que você encontre novos projetos, ou coisas que você nem pensou ainda. Podem ter muitos projetos ou poucos projetos, não importa. São seus.
Isso. E agora eu vou pedir que você se conecte com toda a força que você traz do seu sistema. A força dos pais, dos avós, de todos aqueles que vieram antes, que eles estão vibrando por você. Eles querem que você faça aquilo que, por algum motivo, eles não deram conta de fazer. Eles querem que você siga adiante. Então, se conecte com essa força. A força que vai te ajudar a romper. Como o esperma do papai, que usou de toda a força para romper e te trazer a vida. Quando ele entrou no óvulo da mamãe, ele não desistiu. Apesar das incertezas, da vulnerabilidade. Agora sinta essa semente se transformando dentro de você. Sinta essa força que vem junto à vontade de fazer cumprir o seu propósito. E diga sim, eu recebo, eu apoio. Agora que você reconheceu essa força, que você acolheu essa força, você está pronto para atravessar o portão. Então você se prepara e atravessa o portão e encontra com 2026. Ele está na sua frente, com os braços abertos. E ele te convida para passear. Ele pega na sua mão e vocês começam a caminhar. E ele vai te mostrando gentilmente o padrão que você sempre repete quando vai iniciar algo importante na sua vida. Você reconhece esse padrão e aí ele te pergunta: qual é a intenção que você quer que nasça em você? Observe que ele vai te mostrar. O que quer que nasça em você. Acolha isso. É seu. É merecimento. E agora ele te faz uma outra pergunta. Qual é o primeiro passo que a sua alma quer que você dê em 2026? Deixe vir do coração. O coração que tem essa resposta. Acolha. E aí ele faz mais uma pergunta. Se você se autorizasse, me fale 4 coisas que você faria em 2026. Isso. Então ele te diz: esses são os seus 4 maiores sonhos nesse momento. E você pode realizá-los.
E eu gostaria que você me presenteasse e se presenteasse realizando os seus sonhos. Estarei ao seu lado, acompanhando os seus passos durante todo o ano. Você se autoriza a se presentear e a me presentear realizando seus sonhos? Você precisa se permitir, porque a sua alma já permitiu. Não adianta só sua alma permitir ou autorizar. Você precisa se autorizar. Então se autorize nesse momento a realizar os seus sonhos. E aí ele te diz, você se lembra da história da gestação, da semente, do cuidar, esperar nascer? Então me diga agora, quais são as ações necessárias e que você se compromete a se colocar em movimento para que o seu sonho se realize? São 4 sonhos, cada sonho tem ações. Então liste para ele as ações necessárias de cada sonho. Fale para ele. Fale para ele o que você vai precisar fazer. Quanto tempo você vai precisar para poder realizar, para se organizar? Quais são seus recursos? Como você vai fazer? O prazo para realizar? Diga a ele todas as suas estratégias. Coloque datas. Isso. Então agora você vai olhar para ele e dizer a ele: sim, eu me autorizo a seguir e cumprir o meu propósito. Então 2026 te abençoe, você se curva diante dele, recebe as bênçãos e agradece. Você respira, sente que ele está ao seu lado, ele está com você nessa caminhada. Agradeça a ele por ele estar ao seu lado, te mostrando o caminho, te ajudando nos seus desafios. E vem devagar, toma uma inspiração profunda, vá retornando para o aqui e agora, trazendo essa sensação desse encontro. E esse compromisso com você mesmo, dessa autorização de seguir para cumprir com seu propósito. Bem devagar, vá abrindo os olhos, retornando. Todo mundo ok, gente? Ok?
Todo mundo está com esse quadradinho aqui, que eu passei lá para vocês fazerem? Tem alguém que não tem esse quadradinho? Isso, bacana. Ele está arriscadinho assim, não sei. Então, vai. Então, agora, nós vamos começar a usar esse quadradinho aqui, esse papel aqui, né? E aí, nessas abinhas aqui, desculpa, do lado de dentro, nessa abinha aqui, ó, aqui, aqui, aqui e aqui. Do lado de dentro, nessa abinha, vocês vão escrever o primeiro sonho 1, o sonho 2, o sonho 3 e o sonho 4. Isso. Então, né, vocês conversaram aí nessa viagem e vocês também traçaram ações. E aí, nesse lugar que está pontilhado, nesse espaço aqui, vocês vão escrever pelo menos 2 ações necessárias. Então, aqui tem o primeiro sonho. Aí, aqui embaixo, vocês vão escrever a ação necessária. O segundo sonho, a ação necessária. O terceiro sonho, a ação necessária. O quarto sonho, a ação necessária. Quem terminou, vocês vão dobrar o papel. E aqui, ó, onde que tem a dobradura aqui, vocês vão escrever o prazo. Então, eu posso ter um sonho aqui, que eu preciso de 6 meses para concretizar isso. E aí, se eu preciso de 6 meses, eu vou colocar aqui o mês que eu vou finalizar esse projeto, esse sonho. Aí, do primeiro sonho, do segundo, do terceiro, o prazo é de vocês. Sintam no coração quanto tempo que vocês precisam para realizar esse sonho. E agora é a hora do compromisso, tá? Então, desse lado aqui vocês escreveram o prazo, não é isso? Virando aqui, na frente desse envelope de vocês, eu vou ditar uma frase e vocês vão escrever aqui, tá? Aí vocês vão escrever eu, e aí vocês vão escrever o nome completo de vocês. Tenho a autorização e me autorizo iniciar e concluir os meus sonhos no ano de 2026. Isso, então o nome de vocês, tem autorização e me autorizo a iniciar e concluir os meus sonhos no ano de 2026. Então, vocês vão datar e assinar esse documento. Isso representa o compromisso com vocês mesmos. E agora, vocês vão colocar o papel entre as mãos. Eu quero que vocês se conectem com esses sonhos, com esse compromisso. Fechem os olhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente olha para dentro. E esse compromisso é um compromisso com o coração, não é um compromisso de mente.
tá? Eu quero que cada um repita mentalmente. Eu tenho a permissão e me autorizo a realizar os meus sonhos em 2026. Mais uma vez, eu tenho a permissão e me autorizo a realizar os meus sonhos em 2026. Mais uma vez, eu tenho a permissão e me autorizo. É muito importante vocês se autorizarem a realizar seus sonhos em 2026. Eu me autorizo a iniciar e concluir. Eu me autorizo a iniciar e concluir. Eu me autorizo a iniciar e a concluir. Isso. Respire. E cada um de vocês vai guardar esse papel num lugar simbólico. Pode ser numa gaveta, que é uma gaveta de vocês, ou num altar, ou numa agenda, ou num diário, onde vocês quiserem. Mas um lugar que é um lugar sagrado para vocês. Porque isso é sagrado. Isso é um compromisso de alma, um compromisso que vocês fizeram com vocês, tá? E aí vocês vão guardar como se esse papel fosse uma semente, e que vocês precisam cuidar desse papel. Porque se vocês plantarem uma semente e não adubar essa terra, não cuidar dessa semente, não aguar essa semente, ela não vai germinar. Então, tratem desse papel, desses sonhos seus, que é cada sementinha que vocês colocaram aqui numa abinha dessa aqui, né? Com muito carinho, com muito cuidado, tá? E de vez em quando vocês vão visitar esse papel, visitar essa semente ao longo do ano, para ver se vocês estão cumprindo as ações, se vocês estão cumprindo o prazo. Às vezes vocês começaram o projeto e viram que vocês precisam mudar algumas ações e está tudo certo, tá? Mas é muito importante que vocês olhem para esse compromisso, não vou colocar aqui um papel, né, com esse compromisso, com muito amor e com muito respeito. Tá? Tá faltando 10 para as 9, eu vou fazer igual eu fiz no nosso primeiro encontro. Eu vou finalizar, tá? E aí eu abro para vocês compartilharem ou para vocês fazerem perguntas também, tá bom? Bom, então nós precisamos nos preparar para 2026 e é isso que a gente está fazendo, ativando a nossa consciência, a nossa vibração pessoal, né? Então, nós estamos cultivando uma boa energia, né? E aí, para 2026, para que a gente não viva, né? Continuando a resposta da Edilene, né? Porque vão vir muitos desafios aí, né? Para que a gente cultive essa boa energia, nós precisamos manter essa boa energia nas relações, fortalecendo a nossa espiritualidade, mantendo a fé, a conexão com essa fonte criadora. Nós temos que entender que espiritualizar, a gente não consegue só fazer isso dentro de um templo, de uma igreja, num terreiro. Nós precisamos praticar a espiritualidade no nosso dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos, nos nossos projetos. Então, nós precisamos aplicar isso todos os dias. Então, quando nós aplicamos essa espiritualidade no nosso dia a dia, nós podemos começar a criar um potencial vibracional interno que acaba blindando o nosso corpo, tá?
Então, a espiritualidade, ela não é só reza, mantra, né? Eu vou ficar aqui trancada, meditando e rezando. Não é só isso. Isso é importante, mas nós temos que nos alimentar com os estudos, com o conhecimento, e nós precisamos colocar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, eu deixo aí para vocês algumas sugestões para 2026, né? Quando vocês estiverem vivendo momentos bem desafiadores, quando precisar de uma ideia, de uma intuição, de um posicionamento, busque o divino pessoal de vocês, do jeito de vocês. Vocês podem ir no lugar onde vocês encontraram esse 2026. Se vocês ficaram muito bem naquele ponto zero, volte lá, busque essa força ali e traga novamente para 2026, para que vocês continuem na caminhada, né? Cada um vai encontrar a sua forma para se conectar com o seu divino pessoal, tá? Não se preocupem com aquilo que o outro está fazendo, com aquilo que o outro está ganhando. Se ele está ganhando muito na internet, se ele está sendo, se ele viralizou, não importa, tá? Seja uma célula do bem e comece a impactar as pessoas que estão perto de você com essa energia, tá? Então, esqueça daquilo que é externo e volte, né, para todo esse potencial que você tem dentro de você e comece a levar isso para as outras pessoas. E vamos tentar aproveitar esse finalzinho de ano, esse restinho de ano, para nos fortalecer, ficar mais positivos, trabalhar principalmente o nosso mental, os nossos pensamentos negativos, né, ficar mais conectados com esse divino, né, esse divino em nós, para poder receber 2026. Então, os desafios vão chegar, isso é inevitável, né, mas eles vão chegar sem causar estragos, porque nós estamos, né, nós estaremos mais blindados e mais preparados, tá? Então, como nós vimos, o final de um ciclo aponta para um novo, e cada um de vocês pode viver esse ciclo, né, esse ano aí, com mais profundidade, interesse, mais consciência, dependendo de como é que vocês estão lidando com as situações. Então, como é o primeiro ciclo de vários pequenos ciclos que vão vir aí até a gente fechar um ciclo de 9 anos, então, essa passagem de um ciclo para o outro vai depender de como é que nós estamos lidando em cada ciclo e com as situações e como nós estamos finalizando cada ciclo, tá? Então, vocês têm aí um restinho de 2025 para fazer o que ainda precisa ser feito e se preparar para o que vem aí em 2026. E aí, o meu desejo para todos vocês que em 2026, né, seja um ano em que a alma, né, de cada ser humano tome a frente, né, e assim os caminhos se abrem, tá?